noite, um feliz sábado. Sejam bem-vindos. Esses 2 dias eu fiz uma provocação com 3 pessoas. Fiz a provocação com a Silvia, com a Alessandra e com o pastor Francisco Gonçalves. E joguei para eles um texto de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 14. Muito interessante esse verso. 1 Reis 3, 14 diz o seguinte: E se você andar nos meus caminhos, estatutos, e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Olha que interessante. É um texto que, se você pega esse texto para quem tem a percepção de que guarda mandamentos, de que Deus quer que você guarde mandamentos, de que Deus quer que você observe a lei, observe todas as regras de Deus, você lê esse pedaço, esse texto, você cobra para que eu também faça isso. Mas o interessante aqui é que Deus diz, e nós vamos entender, para que o filho seja igual ao pai. Se você for igual Davi, que guarda os meus mandamentos, os meus estatutos, eu prolongarei a sua vida na terra. É muito interessante, porque quem era Davi a não ser um transgressor dos mandamentos, um transgressor da lei? Então por que Deus confirma Davi como um guardador dos mandamentos e guardador da lei? Aonde fica esse pedido de Deus para que Salomão guarde os mandamentos como Davi guardou, ou se Davi não guardou? E foi transgressor até o fim da vida. Ele não guardou, Moisés não guardou, Abraão guardava meus estatutos e mandamentos, mas também não obedeceu. Então é inacreditável que as pessoas conseguem fazer um imbróglio de uma obediência que de fato não existe na nossa vida de homens. Mas por que Deus pede para Salomão guardar os mandamentos como Davi guardou? Então nós vamos começar a entender um pouco esse imbróglio. E tem vários pontos da Bíblia que Deus fala isso. Jesus fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. João diz: aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então tem vários textos fora de contexto. Porque o texto que nós lemos aqui em 1 Reis capítulo 3, verso 14, diz assim: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e mandamentos, como seu pai Davi fez, eu prolongarei a sua vida. Então vamos lá. No 15, a Bíblia diz: então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Aí foi a Alessandra, quando eu joguei a provocação, ela falou: poxa, mas ela também foi questionar, pensar, que é o dever de todo homem, que nem os bereanos. E ela falou: mas aquilo é um sonho. Então quando Deus pede para ele guardar mandamentos como Davi guardou, era um sonho. Ora, vamos falar em guardar mandamentos e guardar lei. Já que a transgressão do mandamento e transgressão da lei é o pecado. E se nós somos pecadores, nós transgredimos. Ah, mas Davi guardava, Abraão guardava. Então por que eles se arrependiam? Por que Davi pedia perdão para Deus? Se ele era justificado por guardar os mandamentos. Porque Abraão entregou a mulher dele para o governador pegar para ele, levar para o quarto dele.
E ele mentiu, dizendo, não é minha mulher, não é minha irmã, e ainda sacrificou a mulher que Deus deu para ele, que era a irmã dele. E ele casou com a irmã. Um de um pai e outro de outro. O mesmo pai e mães diferentes. Então você vê que em toda a Bíblia só há uma convergência. Ah, mas a Bíblia tem a verdade, vamos estudar a verdade. Papo furado, porque a Bíblia, todo mundo tem a sua verdade. Eu pego a Bíblia e eu faço dela o que eu quiser. O católico faz o que quiser, o padre faz o que quiser, a assembleia faz o que quiser, a adventista faz o que quiser, o batista faz o que quiser, o espírita faz o que quiser. Então a Bíblia em si não é nada. E ela é exaltada como a idolatria sem fim. Oh, porque a palavra, que palavra? Qual palavra que é a verdade? A que você prega. O assembleano acha que você aceita, adventista. Ah, é o assembleano que prega? O adventista acha que você é apostatado, assembleano. Então você vê que esses embrólios de guardar lei, guardar mandamento, dogmas, é tudo conversa fiada, que vira, como diz Paulo, produtos que se vendem em shopping center. Ele fala isso. Vocês, fariseus, vocês têm um shopping center para vender produtos para o povo de Deus. Jesus também falou isso. Vocês mentem, vocês são hipócritas, vocês usam as escrituras para mentirem. Então, Sherry, qual é a saída de todo esse imbróglio? A saída é que quando você entende que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi feita, ela existe, o Velho Testamento foi para o beleléu, não vale mais para nada, porque ele só convergiu para Jesus. E o Novo Testamento também é convergido para Jesus. Quando Jesus chama para si a briga, vinde a mim quem tem sede, eu sou a água da vida, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, aquele que me ama e confia em mim, eu estarei com ele até o fim dos séculos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu entendo que eu sou o único caminho, a verdade e a vida, o único, não há outro caminho, não há dogmas, não há doutrinas, cadê a Bíblia? Não sei, a Bíblia está aqui. Se ela não existir mais para mim, eu tenho quem? O que a Bíblia me ensinou de confiar, me entregar e na mão dele ser justificado perante Deus. Só ele me justifica, a Bíblia não me justifica. Eu posso estudar a Bíblia todos os dias, eu posso ler a Bíblia. Tem gente que faz um trauma na vida, se obriga a ler a Bíblia todos os dias, numa hipocrisia sem fim, não está com vontade de ler, está lendo sem perceber nada, lê por ler, abre a Bíblia e sai lendo para achar que está agradando a Deus. E entra ano, sai ano, estuda uma liçãozinha, e lê a Bíblia, faz um ritualzinho barato, mequetrefe, para agradar a Deus. E condena os que não fazem. Aí te digo, quando Jesus chama a briga para ele, é ele quem vai fazer o trabalho. Não dá para nós instituirmos pela Bíblia quem vai para o céu e quem não vai. E é o que você mais ouve. São pessoas pegando textos de Bíblia, como esse que eu li, de que guardava os mandamentos, e eu disse que, entrou o Francisco aí também, o Clério, um abraço, que eu conversei com a Silvia, o Francisco, o pastor Francisco Gonçalves, e a Alessandra. E a Alessandra foi a primeira que disse, mas aquilo era um sonho. Conversei com o Francisco e ele sabiamente, pastor, conhecedor da graça, disse, mas Davi já estava antecipando a obediência que Cristo faria na cruz do Calvário, por ele se ver pecador, por ele oferecer os sacrifícios de oferta,
Assim, perante a Deus, ele era um guardador da lei de Deus. Não porque ele guardava, mas porque ele confiava que o Filho de Deus faria isso para salvá-lo e para salvar a humanidade. Tanto é que Davi não guardava. Davi se ajoelhava e pedia perdão, jogava terra na cabeça e falava: tenha compaixão e misericórdia de mim, Senhor. Paulo falava: eu sou o maior pecador de todos que tem aqui, o maior transgressor da lei. Moisés meteu o cajado na rocha, deixou de ir para Canaã. Como eu disse, Abraão entregou a mulher para o governador. E assim todos os homens cometeram os seus deslizes, sacrifícios e transgressões. Por que eu disse agora que tudo se converge para a Bíblia? Porque na época deles não havia nada disso. Todo o povo de Deus, todos os profetas de Deus caminharam na promessa do Filho de Deus. Abraão viveu a sua vida inteira sacrificando os cordeiros de Deus. Jó sacrificava os cordeiros e Jó diz uma coisa maravilhosa: eu tenho um advogado perante Deus. Então ele já profetizava que Jesus viria, o cordeiro viria, e o sangue dele seria derramado pelos pecados dele e de toda a humanidade. Enquanto o nosso povo não compreender que a Bíblia não é nada, que Jesus é tudo, que a igreja não é nada, que Jesus é tudo, mas que eu posso ler a Bíblia e posso ir à igreja sem problema, mas que ela não me possua, porque dela você faz o estrago que você quiser. Qualquer um usa a palavra de Deus, seja no Islã, seja na Argentina, nos Estados Unidos, e cada um monta a sua trupe, o seu grupinho, os seus movimentos, e angaria pessoas até para se suicidarem. Ou você acha que aqueles pastores que levaram ao suicídio tantas pessoas e em diversas vezes não usaram a Bíblia para isso? Quantas pessoas montam os seus caminhos usando a Bíblia e carregam ovelhas para tosar a sua alma? Então, quando Cristo traz para si o caminho, então é Ele. É o teu encontro com Ele. E o teu encontro com Ele é sem sacrifícios. Não pensa que você vai se sacrificar lendo a Bíblia, indo para a igreja, gritando, cantando hino, falando em línguas, que você vai agradar a Deus. Eu falei várias vezes aqui e repito, só tem uma coisa que agrada a Deus, é Jesus Cristo. Nada mais agrada a Deus. E você ouve falar na igreja que você tem que frequentar a igreja, devolver o dízimo, estudar a Bíblia, que você tem que agradar a Deus. O pastor Francisco aí trouxe Jó 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantará sobre a terra. É um outro texto. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor? Não é Deus, o Pai. Deus, o Pai, não redimiu ninguém. Não é Deus, o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, não redimiu ninguém. Não é a Bíblia. A Bíblia não redimiu ninguém. Muito menos a igreja. A igreja nunca redimiu alguém. Só Jesus Cristo. Deus deu Jesus. O Espírito nos leva a Jesus. Porque só Jesus pode. Só Jesus é. Só o nome de Jesus é exaltado para todos sempre, nos céus e na terra. E o trabalho do inimigo e dos homens é descolar-nos desta fé e dividirmos e picotarmos as nossas fés em dogmas. Esses dias eu estava falando com um irmão, amigo meu, sobre café. Nós estamos chegando numa loucura de que eu ouvi falar que se o cara toma café é pecado e ele não vai para o céu. Outros disseram que se eu comer carne eu não vou para o céu. Então Jesus está virando picanha. Jesus está virando 1 quilo de bife. Jesus está virando um saco de café Melita.
É inacreditável. E o amor e o desejo que essas pessoas vão se apegando aos dogmas é de uma voracidade que me assusta. Me assusta. Porque Jesus está ficando em algum plano junto a esses planos que os dogmas são construídos. Que as igrejas se propõem. As igrejas ela propõe coisas boas. Eu não estou falando que são coisas ruins. Você cuidar da saúde, você estudar a Bíblia, você ir para a igreja. Isso é tudo maravilhoso. Isso faz bem até para a nossa cidadania. Mas eu não prego cidadania. Eu não sou deputado. Eu prego aquilo que o Espírito Santo me ilumina, me ensina, para que eu, carregando, sendo eu, como diz Paulo, uma carta viva. Paulo não tinha Bíblia para pregar. Ele dizia, eu sou a carta viva, porque eu recebo do céu a mensagem da salvação, da fé. E a Bíblia que ele tinha, e depois não tinha mais, não usou mais, era a mesma que nós temos no Velho Testamento, que conduzia tudo para Jesus. Toda a confirmação do Evangelho está em Cristo Jesus. Ah, Sherry, mas aí vem a ladainha, né? Mas só isso, Sherry, isso está muito barato, isso é muito fragilizado. Aí começa a vir a imbecilidade humana. Aqueles que não querem nada com Jesus, aqueles que não querem compromisso com o Evangelho, e criam dogmas para poder aplacar os seus pecados. Tipo assim, eu vou para a igreja, Senhor, eu estudo a Bíblia, Senhor, eu compro a lição, Senhor. Aí ele tem uma leveza no coração de que ele está cumprindo as regras e normas e de que Deus o perdoou. E aí ele usa o nome de Jesus em todo esse imbróglio. Mas em definitivo, ele não quer compromisso com Jesus, porque senão ele tem que amar ao próximo. Aí ele está morto. Se ele tiver um compromisso com Cristo, ele tem que amar ao próximo. E ele não quer. Ele vai na igreja, ele se mata, se sacrifica, acorda aos sábados lá, quase que miando, e vai para cumprir a sua norma. E o pentecostal e o católico aos domingos. Mas se comprometer com Jesus, com o Evangelho de Jesus, numa entrega sem restrição, numa confiança sem restrição e numa ação de amar ao próximo sem restrição, Leandro Carnal conhece Leandro Carnal conhece a Bíblia mais do que nós. É um professor universitário e é ateu. E sabe, e quando ele fala sobre Deus e sobre a Bíblia, é Deus usando ele. As pessoas acham que Deus usa o pastor adventista e não usa Leandro Carnal. A imbecilidade humana, ela chega a esse ponto. O preconceito humano, ele está tão travestido de hipocrisia que ele não consegue ver que Deus usa um jumento para falar. Não o Leandro Carnal, mas um jumento. Deus não precisa de pastor para falar comigo. Eu não preciso estar na igreja para conhecer o Evangelho. Muito pelo contrário, é nos dogmas de igrejas que as pessoas se perdem. Você vê nas igrejas pentecostais o que é ensinado sobre o Espírito Santo. Eu vejo vídeos que eu choro, cara. Porque eu não acredito de eu ver aquela mulherada rodando, gritando e com atabaque dentro da igreja, urrando que nem malucos, pulando, girando, caindo. Pastores, eu não sei se é pastor, quem que é, que canta, gritando, pega um paletó e sai batendo na cara de todo mundo e todo mundo caindo pelo chão. É dessas coisas que eu falo. É homem seguindo homem. Aprenda uma coisa no Evangelho, meu irmão. Entenda o homem pecador que você é, ou mulher. E um Salvador, amigo,
e santificador que é Jesus. Acalma o teu coração aí. Larga tudo. Um dia eu falei aqui, viu, Clélio? Eu falei aqui o seguinte: eu tenho Jesus, amo o meu próximo. Se eu nunca mais for para a igreja e for cuidar de uma vida, de uma família que está com câncer, que eu nem conheço, mas eu estou indo lá, cuidando, alimentando, ajudando, etc, 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 e morrer, eu tenho certeza da minha salvação. E indo à igreja eu já não sei se eu teria. Para você ver que o aspecto de Jesus, o espectro de Jesus é Ele. João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna. Olha aí que bonito. Mas são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu tinha até esquecido, Francisco. Eu tinha até esquecido desse texto. Olha que lindo. Você examina a Escritura, porque você julga ter nela a vida eterna. E você prega isso. Mas são elas que testificam de mim, diz Jesus. Olha que maravilha. E não quereis vir a mim, para terdes vida. E vida eterna. Porque ela virá, mais cedo ou mais tarde. Então, dentro desse texto que o Francisco disse, a gente converge a tudo que eu estou falando. A tudo que eu estou pregando e prego há muito tempo. Poucos compreendem. Poucos têm a mente embotada por dogmas, por doutrinas. E elevam todo esse conceito na plenitude da sua vida, da sua mente, do seu córtex. E Jesus fica no entremeio. É Jesus, porém, mas tem tudo isso aqui. E Jesus é muito sucinto. Não tem divisão. Jesus não divide ele nem com a Bíblia. Olha que lindo isso. Porque ele sabe que você pode ser enganado estudando a Bíblia. Quando um povo que diz que tem a verdade e pega a Bíblia para te dar estudo e diz que você tem que guardar a lei e os mandamentos, já estão mentindo. A Bíblia já não é mais a façanha de Deus na vida da igreja, do professor e de quem está recebendo estudo. Porque quando diz que você tem que guardar a lei e os mandamentos, estão mentindo porque eles não guardam. Muito menos você vai conseguir guardar. Porque só Jesus guardou. E os hipócritas, quando você discute com eles, e você diz, então você guarda igual Jesus guardou, ele diz, espera aí, não como Jesus, mas eu faço o possível. Hipocrisia. Mas eu pelo menos tento. Pior ainda, porque se você tenta guardar o que você não guarda, você está colocando a tua justiça e o teu esforço. E eu sei que Jesus guardou por mim a lei, sei que Jesus guardou por mim os dogmas, sei que Ele guardou por mim a minha vida eterna nele. Quando eu entendo isso, aí entra o ponto fundamental para Deus. Só aí entra. O resto, igreja, Bíblia, lição, papo furado, estudo com conversa fiada, morre tudo no meio do caminho. Não vai para lugar nenhum. Mas quando você compreende isso, se entrega e pede para Jesus fazer te entender cada vez mais o que ocorre com você, aí você participa da fé. E só a fé agrada a Deus. E qual a fé que eu tenho no Filho de Deus? De que Ele me perdoa todos os dias. Eu não guardo nada, mas Ele me perdoa. Todos os dias, 24 horas. Eu durmo, sou pecador. E Jesus diz que trabalha enquanto eu durmo. É mole.
O justo dorme e eu trabalho. Mas a igreja ensina a você se esforçar. Mateus 4, a tentação de Jesus. Satanás usou a Bíblia para sustentar suas tentações. Perfeito. Mas Jesus disse, mas também está escrito. Nós usamos isso para combater pentecostal, para combater católico. Mas não paramos para pensar se nós estamos pregando o que é correto. Não adianta ter doutrinas corretas e a salvação com suas mentiras, seus engodos. Eu não digo que pregam porque são ruins, não. Pregam porque foram ensinados a pregar assim. O cara nasce na igreja, a menina nasce na igreja, é falado da lei desde que arrebenta o ventre dela, que o médico da igreja levanta ela e fala, vou dar 10 palmadas para ela lembrar dos mandamentos de Deus. E Jesus veio destruir os 10 mandamentos quando ele amplia para 11, para 12. Se você diz que odeia o seu irmão, você matou. Já não são 10, são 11. Se você olha para uma mulher com a intenção de tê-la para você, você adulterou. E lá está não adulterás, ele já disse. Então eu vou te dizer que se você olhar, você já adulterou. Então agora são 12 mandamentos. E assim, esse mandamento, ele tem uma elasticidade sem fim. Quando ele diz que não quer idolatria, ele não está falando somente da idolatria da santa. Você pode idolatrar a igreja, você pode idolatrar a Bíblia, você pode idolatrar um homem, um pastor. Então, meu irmão, minha irmã, meus queridos, Jesus, Jesus e Jesus. Quando nós começarmos a entender essa verdade, a fé brotará em nosso âmago e nós agradaremos a Deus. Por quê? Porque eu vou derrubar o gigante? Não. A fé que agrada a Deus é aquela que você tem no filho dele, na morte do filho dele. Isso é que é fé. A fé está baseada nisso. É isso que agrada a Deus. Porque eu vivo em paz, na alegria de Cristo, pela fé que eu tenho no Filho de Deus. E quem me deu essa fé? É um dom de Deus. Quando eu recebo esse dom de Deus, eu acredito que Deus me perdoa. Que a cruz do Calvário foi o suficiente para me salvar, me santificar e me dar a vida eterna. Quando nós entendermos isso, aí a tua comunhão e o teu caminho está na estrada certa, no caminho certo, e Deus te usará para você se ferrar, porque vão te castigar, não vão aceitar essa mensagem. Ela nunca foi aceita em época alguma. Não foi aceita nem na época de Jesus. Não foi aceita na época de Paulo. E não será aceita nos dias de hoje. Porém, se Deus te trouxe essa mensagem, essa verdade, abrace-a. Porque você foi uma escolhida ou um escolhido especial de Deus para compreender a verdadeira graça, a verdadeira justificação pela fé. Paulo, zelo sem entendimento. Isso aí, Francisco, é um zelo da igreja sem entendimento do evangelho. Boas intenções, o inferno está cheio. Paulo, decidi nada saber entre nós, mas em Cristo, esse crucificado. É muito simples, mas como você foi ensinado a fugir do simples, eu sei que é uma barra, é difícil, mas nada que o Espírito Santo não possa resolver para você, desde que você com humildade entre no seu quarto escuro e converse com Deus sobre tudo isso que nós falamos hoje e sobre todas essas possibilidades que o Evangelho pode trazer para você e principalmente você levar para outras pessoas essa paz que somente Jesus pode dar. Que o Espírito te abençoe. Um abraço a todos. Obrigado, Chico. Fiquem em paz. Silvia, Alessandra, todo mundo que está aí. A Gil. Tem mais gente aí que não está aparecendo o nome. Que não mandou recadinho que eu não sei. Mas que Deus abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo, tá bom?
Para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Não. Shabbat Shalom.